Fala, torcedor tricolor, como vocês estão? Bora dar continuidade aqui à história do tricolor paulista. E hoje vamos falar do maior estádio aí que tem nas Américas, o Morumbi. Isso mesmo, vamos contar como foi a fundação do Morumbi. Bora pegar aquele cafezinho lá e trocar uma ideia? Simbora! São Paulo decidiu construir o maior estádio particular do mundo, sem ter dinheiro para isso. No episódio passado, eu te contei como São Paulo nasceu, numa madrugada de 1930 e quase morreu 5 anos depois. Hoje eu vou te contar o sonho mais ambicioso do clube e da história, e o preço absurdo que o tricolor pagou para realizar ele. Em 1940, o São Paulo já tinha se erguido depois da crise de 1930. Estava crescendo, conquistando títulos, construindo uma identidade, mas tinha um problema: o clube não tinha casa própria. Também passamos por isso, tá vendo? O mando de campo era no Pacaembu, um estádio público do município. O São Paulo dividia com todo mundo e não mandava em nada, dependia de terceiros. E para um clube com a ambição que o São Paulo estava desenvolvendo, isso não estava nada bom. Aí entra um cara que você precisa conhecer, o nosso digníssimo Cícero Pompeu de Toledo, presidente do São Paulo em 1947 a 1957, um dos mais importantes da história do clube. Ele tinha uma frase que resumia tudo: fazer o possível agora e o impossível depois. E foi exatamente isso que ele fez. Em 1952, o São Paulo comprou um terreno enorme no bairro do Morumbi. Na época, zona oeste da cidade, cercado de mata, área alagadiça, longe de tudo. Quase ninguém morava lá. Era literalmente um espaço de floresta. E Cícero chamou um dos maiores arquitetos do Brasil para projetar o estádio, que nada mais nada menos que Vila Nova Artigas, o cara que definia a Escola Paulista de Arquitetura Moderna. O projeto era grandioso. O estádio seria o maior particular do mundo. 15 de agosto de 1952, lançaram a pedra fundamental, sem ter todo o dinheiro necessário. A diretoria decidiu avançar assim mesmo, porque uma pedra fincada no chão não é mais difícil de abandonar do que um projeto no papel. Começaram de verdade em 1953, e aí veio o inferno. Primeiro, o terreno tinha um córrego passando por baixo da área, o córrego Antonico. Precisou canalizar tudo antes de erguer qualquer parede. Terraplanagem pesada, cara. Isso sozinho já custou uma fortuna para o São Paulo Futebol Clube. Depois, o dinheiro. O clube tinha vendido o estádio do Canindé da Portuguesa por 12 milhões de cruzeiros para bancar as obras. Vocês sabiam disso, torcedor? Não, só que na época não foi o suficiente, nem chegou perto. O São Paulo passou anos realizando campanhas entre sócios e torcedores, pedindo contribuição, vendendo títulos patrimoniais. Era tipo um cross-funding da época. Empresários, políticos, a própria Prefeitura de São Paulo chegou a aprovar um auxílio de 10 milhões de cruzeiros para o clube, para ele dar continuidade às obras em 1956. Em menos de 2 anos, o clube desembolsou quase 100 milhões de cruzeiros, mais do que o dobro que tinha gasto nos 4 anos anteriores inteiro. Torcedores, veio o golpe mais cruel de toda a história. Cícero Pompeu de Toledo, o homem que sonhou com aquele estádio, que dedicou 10 anos da vida dele para construir, não chegou a ver a inauguração. 8 de setembro de 1959, um dia depois do seu aniversário, Cícero morreu de infarto fulminante. Tinha somente 49 anos. O estádio ainda não estava pronto. Foi uma grande perda na época. A diretoria ficou no momento crítico. Tinha quem quisesse desistir, a obra estava consumindo o clube, as dívidas eram imensas. A prefeitura chegou a propor uma troca. Ficava com o terreno no Morumbi e devolvia o Pacaembu para o tricolor paulista. Um dirigente chamado
Laudo Natel disse, ó, aqui não, hein? Aqui não. Apoiado por toda a diretoria, ele recusou a troca e continuou a batalha tricolor. E decidiu fazer o que tinha que ser feito: inaugurar o estádio mesmo incompleto. Porque uma casa própria, mesmo que seja pela metade, já gerava rendas de jogos. E essa renda ia financiar o resto da construção. Tanto no dia 2 de outubro de 1960, com o estádio ainda inacabado, o São Paulo recebeu o Sport em Lisboa para um jogo inaugurativo. Um jogador chamado Peixinho, vocês conhecem, né? Marcou o primeiro gol da história do Morumbi. São Paulo 1 e Sport 0. Foram quase 8 anos desde o início das obras. E o estádio ainda não estava terminado. A conclusão total viria só em 1970. 18 anos no total, desde a compra do terreno até o fim. O maior estádio particular do Brasil, construído no meio do mato, financiado pela teimosia, pela fé dos sócios e por um presidente que morreu antes de ver o sonho pronto. Torcedor, eu fico pensando nisso quando as pessoas reclamam da gestão do São Paulo. Porque esse clube foi construído por gente que não tinha dinheiro, não tinha garantia de nada e construiu mesmo assim. A palavra que define o DNA do tricolor não é glamour, e sim teimosia. O Morumbi hoje tem o nome de um homem que nunca entrou nele como presidente. E toda vez que você entra naquele estádio, você está pisando no sonho de um cara que morreu acreditando no tricolor paulista. Esse é o capítulo 2, torcedor. Comenta aqui, você sabia que o Morumbi levou 18 anos para ficar pronto? Que a construção quase acabou com o clube financeiramente? Manda para aquele amigo tricolor que acha que sabe de tudo do nosso São Paulo Futebol Clube, que eu acho que não sabe de nada, hein? No próximo episódio eu vou contar sobre os anos de sombra do São Paulo. Nos anos 60, o São Paulo ficou sem título de campeonato brasileiro por década, enquanto os rivais dominavam o futebol brasileiro no cenário brasileiro. E o que mudou em tudo isso? Te vejo no próximo café. Simbora?